Desde a minha infância, eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas, né? Eu tinha toda a paciência com os pacientes, mas quando chegava em casa, eu sentia um vazio muito grande, uma insatisfação. Aquele sonho que eu queria ajudar muitas pessoas, que eu sempre quis, mas eu não estava conseguindo me ajudar, como que eu ia dar aquilo que eu não tinha? Meu nome é Adriana Penella, tenho 49 anos, estou como enfermeira. Minha mãe fazia trabalhos sociais, né? Então eu acompanhava, eu via ela nas comunidades, né? Então ela ia fazer visita para as famílias e eu ia junto. Terminei o ensino médio e aí eu falei, o que eu vou fazer? E eu tinha vontade de fazer algo para ajudar as pessoas. E nisso que tinha a vizinha próximo de casa, que era técnica de enfermagem, e eu via ela de plantão, trabalhando, e eu sempre fui muito curiosa, assim, para perguntar como que era. E aí, no ano seguinte que eu tive a minha filha, quando ela estava com 3 meses, eu já iniciei a faculdade. Trabalhava nessa época na área de oncologia, hemato, transplante de medula. Então, assim, a morte era iminente, então eu lidava muito com a morte, com pessoas, assim, que recebiam um diagnóstico, estavam muito fragilizadas. Eu senti um vazio muito grande, uma insatisfação. Por mais que eu, né, você vê, eu estava ali fazendo a faculdade, que era uma coisa que eu gostaria, que eu, né, queria muito, mas nada daquilo me satisfazia. Eu era uma eterna insatisfeita, né? Era uma pessoa assim, não era uma boa companhia. Então, aquele sonho que eu queria ajudar muitas pessoas, que eu sempre quis, mas eu não estava conseguindo me ajudar, como que eu ia dar aquilo que eu não tinha? Né? Então, buscava em livros de autoajuda, eu lia muito. Então, chegou a frustração, né? Eu era uma pessoa muito amargurada, né? Fui me tornando uma mulher amargurada, nervosa. Então, assim, acabou que eu não acreditava mais. Chegou um momento que eu falei, acho que eu não vou conseguir mudar. Não vou, não sei como fazer. Chegou um momento que eu não sabia mais para onde correr. Então, foi aonde eu cheguei, assim, no fundo do poço interiormente, falando, né? Os pacientes falavam que eu tratava bem eles, né? Agradecia o atendimento, mas quando eu chegava em casa, a frustração acontecia, porque eu sabia que eu não estava conseguindo ser uma boa mãe, uma boa filha para os meus pais. Então, assim, isso foi me frustrando, né? Porque nós somos um ser holístico, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, tudo tem que estar dentro de um equilíbrio, né? Se eu não cuido do meu corpo, da minha alimentação, eu vou acabar ficando doente, vai vir algumas doenças. Então, isso acontece. Se eu não cuidar do meu espírito, também meu espírito vai adoecer, né? Então, cada vez mais eu vou ficando mais fraco espiritualmente, né? E aquelas mazelas, principalmente que a gente lida com o sofrimento das pessoas, isso vai, né, trazendo uma doença, uma ansiedade, pode até trazer uma depressão, né, para o profissional. Então, foi quando eu cheguei no meu limite e falei, não, eu preciso de ajuda. Eu reconheci e não que eu precisava mudar. Se eu quero que aquele sonho que eu tinha desde criança de ajudar as pessoas não morresse, eu precisava me conhecer, né? Para poder me vencer e poder ter um cuidado de qualidade para as pessoas. Então, eu só ia poder dar aquilo que eu tinha. Né? Então, foi aonde minha mãe estava indo à Igreja Universal já há um ano e ela fez o convite para mim, né? E aí foi aonde eu fui. E chegando na igreja, eu lembro como se fosse hoje, foi uma sexta-feira. Eu tinha alguns preconceitos, mas naquele momento eu estava tão assim
desesperançosa de tudo que eu estava passando. Eu falei, não, chegou um momento que eu dei um basta. Então, eu deixei o preconceito de lado, né? E me vesti da humildade de reconhecer que eu precisava de ajuda e fui, né? Aí eu cheguei, o pastor prontamente, né? Estava terminando a reunião, aí minha mãe apresentou, ele prontamente falou no que eu posso te ajudar, né? E aí foi onde o pastor fez uma oração, né? E naquele momento eu senti que parece que um peso saiu de mim. Foi assim, foi naquele momento mesmo. E aí eu fui embora e quando eu estava subindo tinha uma rampa, né, na igreja. Eu lembro que eu tive o seguinte pensamento: aqui é o seu lugar. Aqui você vai encontrar aquilo que você tanto buscou. Aquelas palavras, parece que elas iam entrando dentro de mim, assim, e falando, puxa vida, o que eu tanto procurei nos estudos, procurei nas pessoas, mas aqui eu estou encontrando. E ali foi uma caminhada, não foi uma mágica, né? Isso foram a obediência, né? Eu me revendo, né? Me autoconhecendo, né? Foi um trabalho. Eu fui me sacrificando, fui obedecendo e fui vendo os frutos na minha vida, né? Como na faculdade eu fui recebendo palavras e eu consegui ter o diploma de enfermagem, na Igreja Universal eu fui recebendo palavras, que é a palavra de Deus, que foi mudando o meu interior. Como antes eu buscava nos livros, né? Eu fui buscando a conhecer o que eu precisava ter, o que eu precisava ter para ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, eu me lembro, como se fosse hoje. E naquele momento, não é o que eu senti, não senti nada, eu só tive a certeza de que Deus era comigo. Aquilo foi muito forte dentro de mim, que eu falei, agora eu sei que o Senhor é comigo e eu vou. Esse é o meu próximo passo, aprender a confiar em toda e qualquer situação, custe o que custar. E aí foi essa certeza, aquele vazio foi completo, né? Aquele local daquele vazio que só o Espírito Santo podia preencher, ele me dá a direção, né? Diante das dificuldades da vida. Os meus pacientes hoje, né? A equipe que eu trabalho, hoje a gente trabalha com envelhecimento, então assim, a gente tem uma equipe, a gente está ali todo mundo engajado, a gente lida com situações difíceis, né? De famílias desestruturadas, mas eu consigo ajudar, eu consigo ter uma palavra de fé, uma palavra de conforto, né? E as pessoas hoje veem isso, né? Eu vejo que os pacientes que a gente cuida falam, olha, a equipe de vocês é uma equipe diferenciada, né? Vocês fazem a diferença, vocês sabem ouvir a gente. Então, isso é gratificante, porque sou serva, eu estou aqui para servir, não importa onde, seja no banheiro, seja para atender uma pessoa idosa, uma jovem, o que for necessário, o que for preciso naquele momento, o Espírito Santo me capacita para isso. Então, hoje eu sou dependente desta comunhão com Deus. Eu não consigo fazer nada se eu não pedir a direção de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, à Igreja Universal, que é a minha mãe espiritual, foi aonde eu tenho aprendido a cada dia ser um ser humano melhor, para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Também uma profissional realizada, porque eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus. Então, hoje, eu consigo ver a necessidade do outro. Eu não sou simplesmente uma enfermeira, eu sou um ser humano que está ali para ajudar outro ser humano, né? Então, eu respeito o outro, eu amo cuidar das pessoas e agradeço a Deus por essa direção.